Amigos e amigas do curso Trino, eu sou Leonardo Barreto, professor de processo penal aqui do curso, atuo também como promotor de justiça do MP-MG e vamos dar aqui sequência à série de vídeos que estamos publicando no canal do curso a respeito das modificações no processo penal que surgiram a partir do pacote anticrime. Inicio esse vídeo falando do teor do artigo 157 do CPP, que eu lanço aqui em tela. Lembrando que é um artigo que cuida da prova ilícita. E houve o acréscimo de um parágrafo 5º, que vai afirmar que um juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão, porque há uma presunção legal absoluta de que esse juiz tem a sua imparcialidade contaminada, prejudicada, o que vai colocar em xeque, coloca em risco o próprio sistema acusatório, reconhecido lá no artigo 3º-A do CPP, que veio também, conforme já vimos em vídeo anterior, aqui na nossa sequência, né, veio também com o pacote anticrime. O que se quer é evitar que, no mínimo psicologicamente, o juiz esteja vinculado, esteja atrelado a esse primeiro contato que teve com a prova ilícita e, com isso, atue de um modo tendencioso, de um modo a querer reafirmar aquele seu primeiro contato com aquela prova ilícita. No entanto, está aqui mais uma norma com eficácia suspensa por decisão do ministro Fux. Não tem aplicabilidade prática. Não significa afirmar que um juiz que teve conhecimento de uma prova ilícita possa atuar sempre no processo. Não é isso. O que o ministro Fux afirmou é que não dá para prever de antemão, para todo e qualquer caso, que esse juiz está impedido de seguir atuando no processo penal. Pode até estar impedido, o que demanda de uma análise, o que demanda a análise do caso concreto, circunstâncias do caso concreto. Nunca de antemão, em tese, a priori, em abstrato. É isso que muda. Tá? A análise do impedimento do juiz será feita em cada caso concreto. Bom, seguindo, mais uma inovação que vem aí no CPP, a chamada cadeia de custódia. E o regramento aqui é bem amplo, vai do artigo 158A até o artigo 158F. O que se tem aqui é uma preocupação com o iter percorrido pelos vestígios do crime. Qual que é aqui a sequência, né, de atos que acompanham esses vestígios do crime? No exato teor da lei, temos na cadeia de custódia a história cronológica do vestígio coletado. Tá? Está aqui o conceito legal. Artigo 158A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, desde o primeiro momento, reconhecimento, até o último momento, descarte. E até o CPP, no artigo 158B, vai se preocupar aqui em detalhar cada etapa, desde o reconhecimento, aqui, ó, aí passando pelo isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e, por fim, o descarte. O cuidado que a lei teve foi em preservar a
credibilidade da prova, mantê-la intacta, para que não perca, de fato, qualquer valor. É isso aqui que, no fundo, se pretende com o regramento da cadeia de custódia. Ok? Então, um exemplo, em um crime envolvendo tóxicos, olha, o tráfico de drogas, foi apreendida a quantidade X de maconha. Qual que é a cadeia de custódia? Desde o momento em que é reconhecida a substância como entorpecente, aí vai, ela é apreendida, a sequência, ela é manipulada, ela é transportada, levada a alguma dependência pública, submetida à perícia, à utilização de parte do material, a outra parte é acondicionada, é guardada, até que ocorra o descarte daquele elemento. Discussão maior atualmente que se tem é quanto à chamada quebra da cadeia de custódia. O que vai ocorrer? Se for descumprida alguma etapa que vem aqui no artigo 158b. São duas correntes, mas uma segunda corrente é que vem preponderando. Já tem até julgados do STJ nesse sentido. Primeira corrente é uma corrente mais, digamos, rígida, fatal, peremptória. Afirma que a quebra da cadeia de custódia produz sempre uma prova ilícita. Porque sempre se coloca em xeque o valor da prova. Ela jamais pode ser usada pelo juiz. Então, é caso de descarte absoluto da prova. É uma corrente que encontra adeptos em doutrina, mas o que prepondera é uma segunda corrente, que vai afirmar, então, que a consequência prática deve ser avaliada no caso concreto. Nós temos que verificar qual foi a etapa descumprida de que forma, trouxe que prejuízo à cadeia de custódia, retira que tipo ou que intensidade da credibilidade da prova. Até porque, lembrem, vale no país, em matéria de avaliação da prova, via de regra, o sistema do livre convencimento motivado. O valor de prova é conferido pelo juiz à luz do contexto probatório colhido nos autos. Então, cabe ao juiz, no caso concreto, apontar se a quebra da cadeia de custódia torna a prova imprestável, não se reconhece qualquer valor à prova, ou há um prejuízo parcial, ou se ela pode ser plenamente usada. Tá? Então, a definição compete ao caso concreto. Seguindo aqui, muitas modificações quanto a medidas cautelares alternativas às prisões cautelares e também mudanças nas prisões cautelares, sobretudo quanto à preventiva. Tá? São muitos artigos, eu vou fazer aqui um apanhado. Primeiro, quanto ao artigo 282. O maior cuidado aqui em matéria de medidas cautelares e de prisões também, que o pacote anticrime teve, foi de não permitir mais o decreto dessas medidas de ofício, em nenhuma situação, em nenhum caso. Então, os juízes aqui têm que ser provocados. Se entende que um juiz ele vai atuar de ofício se for em favor de algum direito fundamental do cidadão. Em desfavor, então, fixando a medida cautelar ou decretando a prisão, a ele não pode atuar de ofício. Ele tem que ser provocado. É a mudança que vem aí no parágrafo seguinte. Via de regra, para o decreto de medida cautelar, se observa o contraditório, isso já vinha no CPP, mas não vinha delineado como o contraditório deveria ser exercido. Isso está agora no parágrafo 3º.
deve, então, a parte contrária ser intimada para que em 5 dias venha a se manifestar. O que não vai ocorrer apenas se houver urgência ou perigo de ineficácia da medida. Tá? E aí, então, o contraditório nessas situações será diferido ou postergado. Se houver descumprimento da medida cautelar, é possível o juiz cumular cautelar com outra, substituir a cautelar por outra ou até convertê-la em preventiva, o que não mais pode ser feito de ofício pelo juiz. Parágrafo 4º foi modificado nesse sentido. Agora, atuar de ofício em prol do direito fundamental cabe, então o juiz pode atuar de ofício para revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, muito embora a maioria da doutrina venha afirmando que não cabe um novo decreto da medida de ofício. Aqui, então, teria que um juiz ser provocado. Tá? No mais, parágrafo 6º, que vai afirmar, em resumo, que a preventiva, ou melhor, a prisão cautelar tem lugar se não couber, se não for recomendado o decreto de alguma medida cautelar. Tá? Modificações nos artigos 283 e 287, basicamente aqui o 283 deixa de se falar em temporária, em preventiva, mas temporária. Fica lá a cargo da Lei 7960, de 89, e a preventiva vem aqui daqui a pouco no próprio CPP. Não cabe prisão em decorrência de decisão penal condenatória recorrível, como efeito obrigatório e automático dessa condenação, tá? Na linha do que já julgou o STF. O 287 traz aqui uma inovação importante, porque prevê a audiência e custódia também se a prisão é feita pelo cumprimento de mandado. Isso é interessante porque o artigo 310, que é o artigo seguinte, fala da audiência e custódia somente na prisão em flagrante. Mas pelo artigo anterior, a audiência e custódia deve ocorrer também se há prisão temporária ou preventiva ou até a prisão penal. Enfim, qualquer prisão que decorra do cumprimento de mandado. É o que vem preponderando. Bom, o artigo que cuida aí da audiência e custódia prevê no CPP pela primeira vez, porque isso não vinha no código anteriormente, prevê que é uma audiência obrigatória, tem que ocorrer em até 24 horas, até o parágrafo 4º afirma que se não ocorrer em até 24 horas sem motivo justo, prisão se torna ilegal a ser relaxada pela autoridade competente, podendo, no entanto, a prisão ser convertida em preventiva, ou melhor, ser não convertida, podendo ser decretada a preventiva. Parágrafo 4º, no entanto, que tem sua eficácia também suspensa por decisão do ministro Fux. Isso significa afirmar que a ilegalidade da prisão e o eventual relaxamento só vão ocorrer se, no caso concreto, as circunstâncias assim recomendarem. Se não for o caso, prisão deve ser mantida, mesmo a audiência e custódia não ocorrendo em até 24 horas. Durante a audiência e custódia, não houve modificação do que pode ser feito pelo juiz, relaxar a prisão, converter o flagrante em preventivo ou conceder liberdade provisória com e fiança, destacando aqui que a maioria sustenta que não cabe a conversão do flagrante em preventiva de ofício. Tá? Outra novidade
vem no parágrafo 2º, que vai afirmar que se um juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, o que é um tanto quanto problemático, discutível. Há quem afirme que é uma norma inconstitucional porque vai violar o princípio da individualização da pena. Não se permite vedação à liberdade provisória em abstrato, de antemão, a priori. Tá? Isso tem que ser revelado em concreto. Na sequência, vem aqui os artigos da preventiva, quase todos foram reformados. Somente o artigo 314 é que não foi. Modificações em lei importantes, mas que já vinham sendo usadas na doutrina e na jurisprudência. No artigo 311, não se permite mais o decreto da preventiva de ofício, em nenhum momento, nem na fase de investigação, nem no curso da ação penal. 312, o que muda aqui é só o acréscimo do parágrafo 2º, que prevê que a decisão sobre preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. O que tem que ser novo ou contemporâneo é o motivo cautelar em si, e não o fato deletivo. É a hermenêutica que é atualmente feita pelo STF. O 313 acrescenta aí o parágrafo 2º, que afirma que não se admite a preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, e aí na linha, né, do entendimento do STF de que é inconstitucional a execução imediata da pena, execução provisória da pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. E não cabe com decorrência automática e obrigatória de nenhum ato processual. Exemplo que já ocorria com a aplicação do artigo 366 do STF, perdão, 366 do CPP, não do STF. Artigo 366 do CPP, né, que prevê que, se ocorrer citação por edital do réu, o réu não compareceu aos autos, nem constituiu defensor, seria possível a prisão preventiva, claro, se houver motivo cautelar, nunca como decorrência automática ou obrigatória da aplicação do artigo 366. 315, né, vai aqui o caput não inova, parágrafo 1º, digamos, uma cópia do 312, parágrafo 2º, né? O que há de novo no CPP é o teor do parágrafo 2º, que é uma cópia fiel de uma norma do CPC, o artigo 489, parágrafo 1º. Basicamente, o que vem aqui é um cuidado que o Código tem em apontar quando é que uma decisão não se considera fundamentada. E aí, é qualquer decisão, não só quanto à preventiva. É uma norma que está aqui na parte de preventiva, mas que se aplica a qualquer decisão judicial, de qualquer ato e em qualquer etapa. Tanto que vem lá e afirma interlocutória, sentença ou acordo. Se quer que o juiz fundamente com a sua própria convicção, não atribua essa fundamentação a terceiros. Tá? Não delegue isso aí a terceiros. Basicamente, é isso. A chamada aqui é fundamentação per relatione, ou aliinde, que pode ser feita desde que um juiz venha se valer de palavras de terceiros para confirmar o seu posicionamento. Tá? E o último artigo vai aqui, o que há de fato de novo está no parágrafo único, que obriga o órgão emissor da decisão da preventiva a rever a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Uma atuação que pode e deve ocorrer de ofício. 2 pontos que eu queria destacar.
O órgão que deve rever aqui a manutenção, a necessidade de manutenção da preventiva a cada 90 dias, é o órgão que proferiu a decisão da preventiva, ainda que os autos não estejam naquele órgão. Ah, foi o juiz de primeiro grau, mas os autos estão no TJ ou TRF em grau de recursão. Quem tem que rever é o juiz de primeiro grau. E se não houver a revisão em 90 dias, o STF entende que não é caso de obrigatória e automática soltura do agente. Isso vai depender também aqui de uma análise do caso concreto. Circunstâncias do caso concreto é que vão revelar se houve uma justificativa para o atraso e se ainda há necessidade de manter o agente preso. Dentro da proposta aqui, né, de fazer blocos de 15 a 20 minutos, eu chego aqui, já passo dos 20 minutos, mas temos alguns pontos ainda. Devemos abordar no CPP, modificado pelo pacote anticrime. Então, vamos fazer o seguinte, vamos concluir este terceiro vídeo e vamos partir agora para o quarto e último vídeo da nossa sequência de vídeos aqui no canal do curso Treino.